Minhas saudações a todos os participantes desse Congresso de Literatura Católica. Agradeço o convite que me foi gentilmente endereçado pelo Joel Arósio e os organizadores para poder estar aqui. Eu sou o professor Sandro Alex Simões, vou falar hoje sobre o tema Quem Ama Mais Que Muito, os Homens, o Mundo e a Cruz, na homilética do Padre Antônio Vieira, e quero, desde logo, dizer a todos que o curso dessa conferência vai ser encaminhado por escrito aos organizadores e vou, portanto, dividi-la entre a leitura na maior parte dos trechos desse artigo, deste ensaio, e algumas explicações pontuais. Então, renovo o agradecimento pela possibilidade de dirigir uma palavra a todos vocês sobre esse tema e esse personagem tão significativo para o mundo de língua portuguesa, que é o Padre Antônio Vieira. A pretensão dessa palestra é combinar os elementos literários que estão presentes no Padre Antônio Vieira, o seu estilo, a sua retórica específica, a sua maneira de expor as ideias, mas essencialmente o pano de fundo sobre o qual o Padre Antônio Vieira constrói a sua verve. Ele vai expressar o seu pensamento num estilo muito próprio que está entre um mundo antigo e um mundo novo, dentro do período em que ele vive. A vida de Antônio Vieira atravessa praticamente todo o século XVII, um século tumultuado, especialmente na Península Ibérica, particularmente para Portugal, pressionado por diversas tensões de natureza bélica, vivendo novamente um momento extremamente delicado de extinção ou de vias de extinção, recém-saído do período muito tumultuado da União Ibérica, mas às portas novamente com o período da sua dissolução, com o perigo da sua dissolução, nas tensões com a Holanda, com a França, com a Inglaterra e com a própria Espanha. É nesse século extremamente tenso que viverá o Padre Antônio Vieira, e como um português franco, aquele que atravessa o Atlântico, um português que olha para além da própria terra, um português que, para ser francamente português, é todo o mundo, como muito bem expressou a respeito da própria personagem de Vieira, Fernando Pessoa. Eu, então, inicio essa minha conferência logo de princípio marcando a seguinte premissa: o pensamento de Vieira, que é expresso através dos seus sermões, essa é essencialmente a forma da sua obra, o estilo em que ela se plasma, já reduzida a mais de 30 volumes de sermões, que a maior parte deles publicados durante a própria vida de Vieira, é marcada por uma unidade de pensamento. A sua obra é marcada por uma unidade de pensamento.
mesmo nos seus aspectos, nas suas dimensões propriamente literárias, estéticas, suas dimensões políticas, suas dimensões teológicas, suas dimensões geoestratégicas, inclusive militares, parte da preocupação de Vieira, a sua participação também em parte do pensamento econômico português do século XVII, em todos esses aspectos que parecem muito dispersos, não podemos nos deixar enganar, porque a obra de Vieira apresenta, sim, uma unidade de pensamento. E essa unidade de pensamento é emoldurada por alguns pontos fixos ou pontos firmes que eu procurarei expor aqui, através de uma linha que nos permite, nesse recorte metodológico, observar o pensamento de Vieira de uma maneira um pouco mais próxima, que é como ele pensa a Amazônia. Então, procurar, dentro da moldura do pensamento de Vieira, ou a partir do seu objeto de reflexão específico, um deles, que é a Amazônia brasileira, a partir dele partir para a moldura, sair para a moldura e a identificação dessa moldura que representa a unidade do pensamento de Vieira nos seus diferentes aspectos. Então aqui nós não conheceremos as fronteiras firmes entre a teologia, o pensamento escatológico que está presente em Vieira, o seu pensamento político e o seu pensamento estético, porque ele transita entre essas áreas sem nenhum escrúpulo, mas com absoluto rigor, e sempre demonstrando um mesmo fundamento e uma mesma pretensão que nós procuraremos identificar ao longo desses próximos 50 minutos. Vamos a isso, então. A proposta com que essa conferência procura trabalhar especificamente em relação ao pensamento de Vieira e aos sermões de Vieira que tocam o Brasil e de maneira mais próxima a Amazônia, é que as representações sobre a Amazônia que se encontram tradicionalmente em diversos autores de diversas épocas históricas têm em Vieira também um espaço, que é a representação da Amazônia enquanto um vazio. Mas este vazio é trabalhado em Vieira de uma maneira específica, de uma maneira singular. Esse vazio é paradoxal, ele é constituído, de um ponto de vista, pela magnitude impressionante dos rios, um clima incontestável que cerca e esmaga tudo, uma imensidão de floresta e verde, e apesar de tantos elementos, de tantas coisas distintas e titânicas, que provocam não raro horror ao olhar do europeu que aqui chega, como se encontra em vários dos relatos dos viajantes estrangeiros que estiveram pela região. Alfred Russel Wallace, por exemplo, um desses inúmeros estrangeiros que constroem esses relatos, diante da impressão desses elementos e da intensidade que eles provocam, este horror se prostra diante de um vazio. A imensidão não constrói. A imensidão do rio, a imensidão e a força do clima destroem. Esse imenso espaço territorial é também um grande vazio demográfico, e isso chama a atenção de todos esses visitantes europeus, e isso estará também em Vieira. Alexandre Ferreira Rodrigues também é um desses representantes importantes que toca especificamente no ponto do vazio demográfico, todos eles posteriores a Vieira, e Euclides da Cunha também não foge a isso na margem da história, cujo livro já começa falando dessa terra sem história que é a Amazônia. Todos esses temas muito fortes, muito significativos,
mas que em Vieira encontram uma presença e uma aceitação, mas também uma formulação distinta. Este vazio não é exatamente aquele que será expresso pelos visitantes posteriores da região.